Irmãos, a paz do Senhor, eis-me aqui, o seu irmão Isaac. Paz do Senhor para todos, meus irmãos, irmãs, amigos, amigas, quem estiver acessando este vídeo. Eu vou estar lendo mais uma preciosa lição aqui das escolas bíblicas dominicais. Vocês estão vendo aí a capa da revista. Eu vou estar acessando o sumário, está mostrando para vocês cada uma das lições e confirmando a que eu vou estar lendo aqui deste vídeo. Aí está, né, lições bíblicas, terceiro trimestre do ano de 2022, os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Vamos lá no sumário. Vou dar um zoom aqui no sumário, irmãos, como sempre, né? Aí está, né? O comentarista é o pastor José Gonçalves. Vou dar uma passada rápida aí, né? Porque quem vê aí as lições de 1 a 13, você pode ler da pausa. E caso não encontre, né, a leitura de uma dessas lições no conteúdo do canal, você escreve no comentário, eu estarei verificando e realizando a leitura para você, ok? Aí já passei cada título, né, de cada lição. E a lição que eu escolhi para registrar aqui deste vídeo é, deixa eu ver aqui, é a lição de número 6. Deixa eu ver. Apesar que eu ainda estarei registrando outras dessas lições aqui em outros vídeos. Mas, deixa eu ver. Não, é a lição de número 7. Por essa vez ainda. Em outro vídeo eu registro a de número 6, possivelmente ainda hoje, mas agora mesmo eu vou ler esta de número 7. Dizendo, né, que se você ainda não é inscrito no canal ou não é inscrita, se inscreva no canal, me ajude. Peço a sua ajuda para que vocês, né, que ainda não são inscritos, se inscrevam e que todos, né, compartilhem o vídeo. E todos podem dar sugestão também aí nos comentários, indicações, sugestões. Fiquem à vontade e vamos fazer juntos, fazer este canal crescer, certo? Dá o teu like, eu lhe peço, reconheço a importância do seu like. E tudo isso nos estimula também a estar nos dedicando mais ainda em um serviço como este aqui. Então vamos lá, né? Lição 7, para não tornar o vídeo enfadonho, lição 7, que foi para o dia 14 de agosto de 2022. A sutileza da relativização da Bíblia. Textual e toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Leitura diária. Segunda, é preciso não se conformar e se transformar pela renovação do entendimento. Terça, não se pode relativizar as Sagradas Escrituras. Quarta, a Bíblia não muda porque Jesus Cristo é o mesmo. Quinta, se os fundamentos forem destruídos, o que o justo fará? Sexta, o fundamento da vida cristã deve iniciar na tenra idade. E sábado, as Escrituras como única regra de fé e de conduta. Leitura bíblica em classe, 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido,
e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Hinos sugeridos, plano de aula. Comentário, introdução. Não é novidade para ninguém que a Bíblia sempre sofreu ataques ao longo dos séculos. Não foram poucas as tentativas de desacreditá-la e até mesmo aboli-la da sociedade. As táticas foram muitas. Às vezes seus exemplares foram queimados. Outras vezes a Bíblia foi considerada perigosa, obsoleta e desnecessária. Enfim, em diferentes momentos e épocas sempre houve algum levante contra a autoridade das Escrituras. Hoje não é diferente. Infelizmente, há quem afirme que a Bíblia precisa ser atualizada. Geralmente esse posicionamento é tomado quando se trata de questões de natureza social e comportamental. Assim, há quem defenda que a Bíblia precisa ser ressignificada. Em outras palavras, para ele, a palavra de Deus está desatualizada. Questões sociais e comportamentais, ou, no mínimo, mal traduzida, mal interpretada e, portanto, mal aplicada. Tópico 1. A Bíblia e o Espírito desta era. Subtópico 1. A desconstrução. Não é incomum encontrarmos na literatura ou nas mídias sociais expressões como a era do vazio, pós-verdade, o fim das certezas, cultura líquida ou ainda desconstrução. São formas diferentes para nomear o mesmo fenômeno cultural que impera na sociedade contemporânea, também denominado de pós-moderno. Em palavras mais simples, esse novo modelo ou paradigma cultural se contrapõe ao cristianismo, procurando desconstruir não apenas sua herança cultural, mas, sobretudo, seu conjunto de valores ético-morais e espirituais. Enfim, é uma nova forma de pensar e agir diferente daquela que estávamos habituados a enxergar. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Subtópico 2. O relativismo. Dentro dessa nova configuração cultural, o relativismo é inevitável. Não há valores perenes ou absolutos. Tudo é relativo. Na verdade, há muito que o relativismo ético-moral vem se insurgindo na sociedade de forma sorrateira na Igreja. Não há mais parâmetro por meio do qual se possa dizer o que é certo ou errado. Tudo é relativo. Isso significa dizer que qualquer julgamento depende do ponto de vista de quem julga ou analisa. Frisa essas últimas palavras. Frisa aí, irmãos que estão ouvindo. Por essa perspectiva, a Bíblia representa apenas mais um ponto de vista dentre vários outros. Frisa bem, irmão, essas últimas palavras que foram lidas. Dando continuidade, né? Deixa eu ver aqui. Pelo que percebi, já vamos para o segundo tópico. A Bíblia e o politicamente correto. Subtópico 1. A criação de uma narrativa. Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo. Salmo 11, versículo 3. Nova Almeida atualizada. NAA quer dizer isso. Essa pergunta do salmista ecoa em nossos dias.
Os fundamentos estão sendo derrubados, destruídos. É preciso observar que isso não é um fenômeno aleatório, impensado. Não. Trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. É aí que se cria uma narrativa ou história para se chegar a esse fim. Surge o discurso do politicamente correto. Dentro desse modelo criou-se uma nova moralidade, uma nova ética e, portanto, uma nova forma de dizer o que é certo e errado. Por esse novo modelo está correto se fazer aborto e proibir a leitura da Bíblia em espaços públicos. Dentro dessa narrativa do politicamente correto não há espaço para a Bíblia. Subtópico 2. A criminalização da opinião. Pensar diferente dessa nova narrativa que foi criada é estar sujeito à censura. Na verdade, toda forma de pensar diferente dessa narrativa é criminalizada. Há, portanto, uma ditadura da opinião. Quem pensa diferente deve ser execrado e até mesmo punido. É a ditadura do politicamente correto. Não há espaço para cristãos conservadores. O cristianismo, que no Ocidente é a cultura majoritária, está sendo banido para a periferia, transformando-se numa contracultura. No mundo todo, vemos sites cristãos conservadores sendo censurados e banidos. Irmãos, uma realidade é, quem está na frente da obra é o Espírito Santo, esta pessoa sublime deste Deus, juntamente com Cristo e o Pai, mas que está pessoalmente. E com certeza ninguém pode contra o Espírito Santo. Amém, glória a Jesus. Estamos assegurados, independente de qualquer movimento que seja que se levante contra nós. O Espírito Santo fará valer a palavra do Senhor, da igreja, que disse que as portas do inferno não prevalecerão. Tópico 3. A Bíblia e o outro Evangelho. Subtópico 1. Uma nova metodologia. Dentro da cultura pós-moderna, no politicamente correto, surge a necessidade de ressignificar a Bíblia. A palavra de Deus precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Surge a necessidade de se criar uma nova metodologia no processo interpretativo do texto bíblico. Nesse caso, o leitor, e não o autor bíblico, passa a ser mais importante, dizendo de outra forma. Não importa o que o autor do texto bíblico disse, mas o que o leitor contemporâneo acha que está certo. É o que os exegetas denominam de hermenêutica centrada no leitor. O autor bíblico deixa de ter importância, então vale tudo. A Bíblia precisa se ajustar a essa nova metodologia. Assim surge, portanto, outro evangelho. Gálatas 1:9, irmãos, que o apóstolo disse que seja anátema outro evangélico, além do que é pregado pela Bíblia. Subtópico 2. Novas teologias. Esse outro evangelho também possui sua própria teologia. Todo texto bíblico passa por uma nova ressignificação. A Bíblia, portanto, deveria ser toda atualizada. Surge o evangelho social. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo, não é machismo não, irmão, é marxismo, que se refere a Karl Marx, o homem que criou o assunto do socialismo. Dentro do contexto evangélico, o velho marxismo ganha uma nova roupagem. Assim, os relacionamentos homoafetivos são vistos a partir da perspectiva da denominada teologia inclusiva. É dentro dessa nova perspectiva
que se faz apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Essa é a nova configuração teológica. Qualquer pensamento que destoe desse é considerado fascista, homofóbico e discurso de ódio. Isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Tópico 4. A Bíblia, sempre atual, Palavra de Deus. Subtópico 1. Revelada por Deus. Para o cristão, a Bíblia é um texto antigo com uma mensagem atual. Ela foi, é e sempre será relevante. A razão disso é que a Bíblia é a revelação de Deus à humanidade. Deus se revelou através das páginas da Bíblia. Qualquer tentativa de ressignificar ou atualizar a Bíblia, trazendo com que ela se ajuste a essa cultura contemporânea, deve ser rejeitada e vista como uma heresia. Permita-me, irmãos, também comentar algo que me vem ao pensamento lendo esse conteúdo, é que nós vemos que a Bíblia ela não possui apenas registros, né, de doutrinário de ensinamento, como vemos nas epístolas, mas ela traz em si também, né, histórias, registros de acontecimentos entre indivíduos, pessoalmente ou em grupo, e tudo isso traz a reconhecer, né, os seus devidos valores. Continuando, a Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída e, portanto, afastada de Deus. Os pregadores que levantaram essa bandeira apóstata, na verdade, devem ser vistos como falsos profetas. Às vezes parecem anjos de luz, mas, na verdade, pregam ensinos de demônios. O fim é afastar a humanidade da cruz de Cristo. Subtópico 2. Inspirada por Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Isso significa que ela tem origem em Deus e por ele foi inspirada. Paulo, o apóstolo, disse que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é que a Bíblia possui inspiração divina e outras literaturas não. Alguém pode receber de Deus alguma iluminação para dizer ou escrever algo, mas ninguém pode dizer que foi inspirado por Deus da mesma forma que os escritores bíblicos foram. Isso é o que faz a Bíblia ser diferente como uma obra literária. É um livro com uma mensagem especial e atual porque espelha a mente de Deus. Já estamos seguindo para a conclusão, irmãos. Os irmãos podem dar pausa se quiserem no vídeo, se quiserem ler aí o complemento, pois eu abro mão dos mesmos para a questão de o vídeo não se tornar enfadonho, né? Ser o mais breve possível, recomendando também os irmãos a estarem aí, né, no rodapé do vídeo. Os irmãos podem ver uma engrenagemzinha, vocês podem clicar aí, onde vocês vão localizar também a velocidade do vídeo. Vocês podem aumentar a velocidade e assim ver o vídeo ainda mais rápido, sem precisar estar cortando o vídeo. Amém, irmãos? Vou estar aqui na conclusão, né? Vimos, portanto, nesta lição que há toda uma narrativa com o propósito de desacreditar a Bíblia. Para os defensores desse novo modelo cultural, a Bíblia não passaria de um livro obsoleto, produto de uma época e que, portanto, precisa ser atualizada. Em outras palavras, a Bíblia não seria mais relevante para essa geração. Aqueles que já aderiram a essa suposta necessidade de atualização do texto bíblico, alegando que ele precisa ser relevante para essa geração, desenvolveram metodologias e teologias próprias dentro dessa nova forma de entender o texto bíblico. Do texto, a Bíblia é que precisa de ajustes e não o homem de ajustar a ela. Todo cristão que segue a ortodoxia bíblica deve rejeitar tal ensino. Não podemos aceitar nada que mutile a Bíblia por conta do politicamente correto.
Não podemos rejeitar o que ensina a ortodoxia cristã ou trocá-la pelas novas teologias. A Bíblia é a palavra de Deus e, por isso, sempre será atual e relevante para a humanidade. Assim, irmãos, concluímos, graças a Deus, concluímos a leitura de mais uma lição das escolas bíblicas. Você é convidado a participar das escolas bíblicas dominical. Participe. Os templos estão abertos todo domingo. Você pode observar aí na Assembleia de Deus que estiver próximo à sua casa. Você pode observar, você vai ver o templo com as suas portas abertas. Ali você pode adentrar e estar participando da escola bíblica dominical, fazendo perguntas, escutando, participando ali. Você com certeza será muito bem recebido e recebida. E aqui eu concluo, muito satisfeito com Deus, com vocês que viram o vídeo e continuo contando com sua ajuda, dando like, compartilhando, né, comentando, registrando aí o sino de notificação, certo? E enfim, um abraço para todos, Deus abençoe e veja que mensagem tão importante para nós no ensinamento desta lição. A paz do Senhor.